Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. What is she? Beneath the stain She's like you. of time, Very much like you. the feelings disappear. She needs our help. You are Someone will come along. someone else. Someone has come along. I am still right here, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, you still have time. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 218. Eu sou Rafael Arinelli e eu me concentro na dor, a única coisa que é real. Eu sou o Daniel Cury e depois desse filme o Trump vai acelerar a construção do muro. Verdade. Meu nome é Antônio Chachim Dias e além de estar com saudade de fazer podcast, né, que faz um tempão que eu não gravo um, vocês vão ter que me convencer qual é o momento que eu tenho que ficar emocionado nesse filme. Tô junto com você isso. também. Vocês têm que me convencer isso. Eu sou o Cauê Petito e nesse filme vimos que os brutos também amam. Olha aí, é verdade, é verdade. Boa. É, não, tudo bem. This Ok. is the feeling. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje reunidos, né, para conversar sobre esse primeiro grande blockbuster aí do ano, né? Tivemos já Assassin's Creed e tal, mas certamente a vibe toda estava voltada para Logan, afinal de contas, era a despedida, né, do Hugh Jackman e a gente tinha aí esse momento de rever o Wolverine nas telonas do cinema. E aí a gente resolveu juntar a nossa galera aqui do Cinemação, o Cauê, o Chachim, a galera lá do Superação, para vir aqui e conversar sobre Logan, ou o Wolverine, né? A última participação aí do Hugh Jackman com o personagem título desse filme. Então o papo vai ser muito legal, a gente vai entrar aqui em vários detalhes do filme, os nossos especialistas hoje vão explicar muita coisa pra gente, né? A gente tem muita coisa para perguntar para eles, então esteja preparado para muito spoiler na sua cara, que hoje o papo vai ser sobre Logan. Vamos falar então sobre isso e tudo mais sobre esse filme logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Nada como estrear, né, Dani, esse ano com um blockbuster no nível de Logan, hein? Poderia ser pior, bom, né? Sempre bom. Não, sempre bom que tenha blockbusters de qualidade, né? De qualidade. Exatamente. É maravilhoso? É perfeito? Vamos discutir ao longo do podcast, mas é um bom filme.
Exatamente. Então, legal a gente começar assim. Logan, um ótimo filme. Estamos aqui com os nossos especialistas do Superação para poder fazer todo esse papo aí super profundo e bacanudo aí sobre Logan. E se você quiser mandar seu comentário sobre Logan, falar quantas estrelas você vai dar para Logan de 0 a 5, né? Mande pra gente no contato@cinemação.com. Agora, se você não quer mandar comentário, mas você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo cinematográfico, acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre procurando por Cinemação. Você pode ir lá e acompanhar a gente, clicar em nos seguir e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mundão dos filmes. Também temos aqui o nosso canal no YouTube, né? O youtube.com/cinemação, que vai ter vídeo novo em breve. Já temos um vídeo saindo do forno e ele deve entrar no ar em breve. Então, vai lá, assine o canal, clica na sinetinha, fica esperto com o que vai sair do Cinemação, porque vai ter muita coisa bacana esse ano lá. Você também pode escutar a gente na web rádio Inverso, www.radioinverso.com. A rádio que toca o podcast do Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia. Também não deixe de nos acompanhar no nosso site, no nosso portal, no cinemação.com, onde temos notícias diariamente, falando aí um pouco sobre o que está rolando dentro do universo cinematográfico, mostrando críticas, fazendo artigos, divulgando trailer, colocando lá os nossos vídeos, os nossos podcasts. Então você pode acompanhar tudo que rola dentro do Cinemação lá no cinemação.com e sempre deixar seu comentário lá, porque nossos autores, nossa equipe vai sempre responder vocês com o maior respeito e a maior paixão, maior vontade de responder. Não deixe também de nos acompanhar no SoundCloud e no iTunes, classificando lá o podcast do Cinemação para que a gente possa chegar a mais pessoas e assim divulgar mais o nosso podcast, fazer com que a gente cresça. A gente quer chegar a 10 mil ouvintes por episódio. E para chegar nisso, vocês têm que ajudar. A gente ainda não bate isso, hein? A gente precisa de vocês. Então vai lá, ajuda, clica lá no coraçãozinho no SoundCloud, classifica no iTunes, fala pro amiguinho lá: olha só, você gosta de cinema? Você já ouviu lá o podcast do Cinemação? Ouve esse episódio aqui, que é meu episódio favorito. Ouve esse outro episódio aqui. Divulga pros amiguinhos, porque isso é muito importante pra gente. E se você quiser ajudar de uma forma um pouco melhor do que fazer tudo isso, é entrar no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação. Porque é nesse site que a gente tem formas de angariar fundos para o Cinemação. E o objetivo, obviamente, não é que a gente possa viajar para as Bahamas e nem para, sei lá, para qualquer outro lugar parecido com as Bahamas. O objetivo é que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor, fazer de repente até mais podcast, entregar mais coisa, fazer mais artigos, fazer coisas muito mais legais e que você vai poder opinar, inclusive, porque se você apoia a gente por meio dessas contribuições do Patreon ou do Apoia-se, você tem poder, inclusive, de dizer pra gente o que você quer, o que você gosta, o que você acha mais interessante, o que é importante, etc, etc. Então, por isso, entre no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e escolha um valor que cabe no seu bolso, o valor que você pode contribuir. O Patreon é em dólar, o Apoia-se é em reais, da forma como você achar melhor. Se você fizer isso, você vai fazer assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, Fernando Machado, Fernanda Siqueira e a Tamires Porto, que são os nossos patrões que oferecem ou pelo menos $5, a partir de $5 ou a partir de R$10, né, que é o valor mínimo para o seu nome ser citado. A gente tem outras pessoas contribuindo? Sim, só que são com valores um pouco menores que a gente não cita aqui no podcast, mas não tem problema, você pode fazer a contribuição que for melhor para você e que couber mais no seu bolso, e a gente fica muito feliz com a contribuição que for, tá? A gente já agradece desde já. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e nos mandaram comentários, temos aqui 2 comentários do último podcast, o podcast 217, onde a gente falou sobre Um Limite Entre Nós e Moonlight. Recebemos 2 comentários muito legais e eu vou começar aqui lendo o comentário do Fernando Machado, que é nosso patrão, e mandou aqui um comentário
muito rico, muito bacana, como sempre, né? O Fernando Machado tem uma escrita ótima. Sim, com certeza. Tem até site, né? O Fernando Machado tem um site dele de cinema. Sim, exatamente. Ele é muito fera. É isso aí. E ele mandou o seguinte: fala galera, beleza? Fechando com chave de ouro essa maratona Oscar 2017. O programa ficou ótimo e o debate de ambos os filmes ficou muito bom. Mas durante o debate sobre o filme Um Limite Entre Nós, algumas coisas me chamaram a atenção. Nós, como cinéfilos que consumimos e escrevemos sobre cinema, também costumamos ler e ouvir muitos comentários, textos analíticos e críticas de filmes que gostamos, e muitas vezes acabamos por reproduzir conceitos, criando quase que um consciente coletivo sobre determinado assunto. Digo isso porque nunca ouvi num único mês tantas vezes o termo teatro filmado, referindo-se a Um Limite Entre Nós. Ainda que concorde que Denzel quis emular uma peça de teatro, não consigo ver esse filme como uma peça filmada. Há um rico jogo de câmeras que não significa exatamente movimento de câmera e sim enquadramentos. Por diversas vezes vemos algo acontecendo do lado de fora da casa, enquanto Rose aparece de forma quase aprisionada numa janela dentro de casa, num enquadramento perfeito. Ou mesmo quando Troy se vê deslocado, ele vai consertar a cerca e Denzel o enquadra entre duas paredes, quase que enclausurando o personagem em sua própria cerca. Ou mesmo aquela linda transição utilizando a bola de beisebol. Todos esses enquadramentos e esse cuidado com mise-en-scène faz desse filme cinema e não teatro filmado. Há ainda um belo plano detalhe na rosa caindo no chão, uma rima com o nome Rose. Mas isso não me incomodou não, porque pelo menos vocês não usaram o termo para depreciar o filme como muitos fizeram. Isso foi reconfortante. Mas o que realmente me incomodou e está me incomodando é o uso do termo filme verborrágico. Estou ouvindo e lendo isso o tempo todo sobre o filme, mas o filme não é verborrágico. Verborragia é quando o filme fala demasiadamente sem propósito, sem importância. Apesar do filme ter bastante texto, não são vazios ou sem propósito. Há um motivo dele estar ali. Pode-se até argumentar que eles cansam e não são rápidos demais, mas verborrágicos não acredito que sejam. Quanto a Moonlight, o filme é lindo e isso pra mim já basta. Abraço, galera. Olha aí, legal. Ele fez aí uma análise mais profunda sobre Um Limite Entre Nós e, né, citou rapidamente o Moonlight, mas assim, eu acho que é bacana esse comentário do Fernando, agregou bastante ao debate, né, Um Limite Entre Nós, e eu vou nessa toada aí do Fernando, principalmente sobre o termo verborrágico, assim. Eu também acho que o filme, ele tem várias situações bastante reconfortantes e que tratam o texto de uma forma bem respeitosa, bem clara e tal. Então, assim, deu pra perceber, pelo menos, que o Fernando tem uma paixão por Um Limite Entre Nós, né? Então, acho que é bem legal isso e, meu, ótimo comentário, acrescentou bastante aqui. Agora você pode voltar lá e escutar o podcast pensando nisso, exatamente. Né? Não, eu, por exemplo, quando eu usei o termo verborrágico, em nenhum momento eu achei que fosse nesse sentido de, ele fala coisas que não deve. Não, ele só fala coisas que deve e tudo mais. Realmente a gente não depreciou o filme dizendo que ele é um teatro filmado. Eu não falei, assim, em nenhum momento a gente acho que falou teatro filmado no sentido de, ele é só uma câmera sem nenhum objetivo, né, simplesmente parada, filmando as coisas acontecerem. Realmente não é. E claro que tem momentos bonitos, tem closes, tem momentos em que a câmera, né, mostra lá a Rose passando no canto e tudo mais. Tem momentos muito bons, mas ainda assim eu sou crítico eu acho que o filme poderia ter explorado um pouco mais. Mas obviamente que o Fernando tá muito certo em combater esses termos. Eu acho que faz sentido mesmo, né? Porque se as pessoas ficam só usando esse termo e não refletem sobre ele, a gente tende a usar, né, gratuitamente, assim, teatro filmado, e parece que é simplesmente colocar uma câmera e filmar um palco. E óbvio que não é isso, enfim, tem coisas muito mais... Às vezes a gente usa pra tentar sintetizar uma ideia, sem nunca detonar o filme, porque esse não é o objetivo, mas realmente
realmente faz sentido prestar atenção nos termos pra tentar ver se a gente consegue não exagerar nesses termos ou usar com parcimônia, né, que também é importante. E eu tenho aqui, Rafa, o comentário do Darlan Generoso, o grande Darlan lá do Logado, que grava sempre o podcast do Logado junto com o Edu, que gravou com a gente sobre O Limite Entre Nós e Moonlight, e ele comentou o seguinte: olá pessoal, primeiro quero dizer que adorei esse podcast e apesar de discordar um pouco de vocês, principalmente o Sasser, que estava emulando o seu lado cult PNC, que seria pau no cu. Ok? Amigo é seu, você chama do jeito que você quiser. O seu lado cult PNC nesse cast, mas quem ouve o Logado Cast sabe que ele não é nada disso em relação a Fences. Ou seja, eu acho que ele quis dizer que o Edu foi um pouco mais crítico ao Fences e na verdade ele adorou o filme, pirou no filme. Eita, será que o Edu é uma pessoa aqui e outra pessoa lá? Não sei, eu acho que na verdade, mas ele deixou claro que ele gostou muito do filme. Ele falou que ele falou, então Darlan, relaxa. Mas tudo bem, mas gostei do que o Darlan falou, ele foi bem humorado. Daí ele falou assim: gostei do filme e achei que a história foi muito bem contada e os atores estavam perfeitos no trabalho de contá-la. Entretanto, não consegui gostar tanto do Denzel Washington nesse filme. Entendo que o personagem dele é esse cara bruto e complexo, mas realmente me incomodou durante as 2 horas e 20 minutos de filme a verborragia praticamente ininterrupta e as atividades questionáveis do personagem. Quanto a Viola e Jamanta, que é o nome que eu chamo o personagem do irmão do Denzel, Jamanta não morreu, né? Gostei, adorei o nome, viu, já que não consigo lembrar o nome dele, só elogios, ou seja, ele só tem elogios pra Viola Davis e pro Jamanta. Ela mereceu demais o Oscar e fiquei muito feliz por vê-la ganhar o prêmio que pra mim já era pra ser dela desde Doubt, né, que é a dúvida lá, sim, com a Meryl Streep e tudo mais. O filme é bom sim, mas não consegui achar essa Coca-Cola toda, infelizmente. Sobre Moonlight, eu amei demais esse filme. Achei super delicada a forma que eles abordam temas como bullying, drogas, descoberta da sexualidade e principalmente sobre o poder da influência de familiares problemáticos na vida das crianças. Mereceu demais o destaque que teve do Oscar de melhor filme. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho de vocês e desculpem o textão. Abraço. Darlan, pode escrever textão sempre. Achei legal a sua opinião sobre o Denzel Washington e sobre o Fences. Acho que é válido realmente criticar essa coisa do personagem dele ficar lá rematutando e você talvez isso não te agradar, né? Ele fica matutando a vida inteira dele e tudo mais. Foi legal que o Darlan usou o termo verborragia, então o Fernando não vai gostar do termo do Darlan, mas tudo bem, gente, pode usar verborragia que você quiser, não tem problema. E o comentário do Moonlight acho também válido, porque realmente é isso, o filme é sutil, suave, bonito. Eu só vou adicionar aqui, né, um pequeno comentário sobre o que o Darlan falou sobre o personagem do Denzel no filme, que talvez mude um pouco a sua perspectiva, Darlan, mas é só, assim, talvez você sinta isso, talvez não, pra você não faça sentido, whatever, mas assim, eu vou falar só pra, de repente, ajudar algumas pessoas a entenderem isso. A gente tá falando de um personagem que é um personagem bruto, que não teve educação, que foi preso, que saiu de casa muito cedo e tal. Então, assim, a estrutura mental desse cara, o que ele foi pautado a vida dele, é ser um cara duro. Ele não é um cara de nuances, ele não é um cara de detalhes, ele não é um cara de lágrima no olho. Ele é o cara da porrada, ele é o cara do taco do beisebol. Esse é o personagem do Denzel Washington. Então, a forma dele se expressar é a forma verbal, é contando história, é falando, sabe, xingando, gritando, é flertando, é mostrando que ele é o machão e não sei o que. Então é por isso que a gente tem esse personagem de uma forma tão pesada nessa parte de diálogo, entendeu? Mas o que o Darlan tá falando é que ele entende isso, ele simplesmente se incomodou, né? É que eu tô dando um contexto, né, pra isso, porque ele pode não gostar, mas a partir do momento que você entende o porquê o personagem é daquele jeito, por mais que você não goste, você fala, pô, mas faz sentido, e aí não é que você deixa de não gostar, mas de repente você fala, pô, já não me incomoda tanto, entendeu? Hello? You know you gotta pay for that, right? Hey, come on. Not okay! I hurt myself today.
Chegava nos cinemas no dia 2 de março de 2017 o filme Logan, a última aparição aí do Hugh Jackman com o personagem que praticamente o catapultou aí, né, pro mercado cinematográfico. Foi aquele personagem que todo ator que tá começando, que quer fazer uma carreira dentro do mundo de Hollywood e tal, sonha em ter, né, um personagem título, pesado, forte, um personagem que é amado e odiado por muitas pessoas. Blockbuster, com um estúdio grande, com um título pesado e tal. Então, assim, fez com que o Hugh Jackman se tornasse o ator e a personalidade que ele é hoje. E aí, na sua despedida, o Hugh Jackman falou: ok, eu vou tentar fazer um filme que esteja à altura desse personagem que foi tão importante na minha vida. E por isso, eu vou chegar pro estúdio e vou propor para eles de fazer um filme do jeito que eu acho que seria o filme ideal. Um filme que tem aí uma classificação mais alta, né, que não é recomendada aí para menores de 16 anos. E aí o estúdio topou, já tinha topado fazer Deadpool, topou fazer Logan, arriscaram e tal. E a gente teve no início desse ano aí a estreia de Logan nos cinemas. E Dani, diz pra gente, quem é que encabeçou esse filme? Quem é que tomou as rédeas da direção, roteiro, produção desse filme, que esteve por trás ali de toda a equipe técnica de Logan? Então, o Logan é dirigido pelo James Mangold. James Homem Dourado. Mangold. Porra, eu ia fazer isso, mano. Essa piada, mas beleza. O James Mangold, ele dirigiu o Wolverine Imortal, o Johnny June, Garota Interrompida, vários bons filmes, o cara é bom, apesar de muita gente criticar o Wolverine Imortal, né, que foi o filme anterior só com o Wolverine, antes desse Logan. Enfim, o filme também tem trilha sonora do Marco Beltrami, que fez a trilha sonora de O Exterminador do Futuro, Pânico, Blade 2, Eu, Robô, e mais vários filmes. O filme tem também a fotografia do John Mathieson, ou Madison, que é um inglês que fez a fotografia do Gladiador, do X-Men Primeira Classe, do Hannibal, fez de grandes filmes. E tem a montagem do Michael McCusker, que foi o cara que fez a montagem do Espetacular Homem-Aranha e do Wolverine Imortal. E, aliás, tem várias pessoas na equipe, né, de montagem. Aliás, o Dirk Westerveld também é da equipe de montagem, mas tem várias pessoas que eram do Wolverine Imortal, incluindo aí os roteiristas, né, que foram o Scott Frank, o James Mangold e o Michael Green. E, além deles, nos créditos do roteiro, a gente tem vários outros nomes que são das pessoas que fizeram os personagens que aparecem, né? Então todo mundo que já criou algum daqueles personagens ou já desenvolveu um deles lá pra Marvel, então eles acabam sendo creditados como quem fez os personagens. Mas o roteiro, essencialmente, é desses três: do Scott Frank, do próprio diretor James Mangold e do Michael Green. No elenco, além do Hugh Jackman, a gente tem Patrick Stewart, né? Que grande ator, o nosso querido Charles Xavier, que manda muito bem no filme. A gente tem a Daphne King, que é a grande revelação. Ela é a atriz mirim do ano, junto com o menininho do Lion, são os grandes atores mirins do ano, né? A gente tem também o Boyd Holbrook, que é o cara que ficou famoso pelo Narcos, né? É o investigador, o cara que prendeu lá o Wagner Moura. E esses são os principais, na verdade, não tem outros, mas a gente pode citar o Stephen Merchant, a Elizabeth Rodrigues, o Eric LaSalle, que ficou muito famoso pelo ER, e aí eu demorei pra relembrar quem ele era. Falei, quem que é esse cara, meu Deus? E é o Eric LaSalle, ele era do ER, e ele faz lá o dono da fazenda, lá o cara que acolhe o Logan e o Xavier e a menininha e todo mundo. E é isso, acho que tem o Richard E. Grant, né, que é o Dr. Xander Rice lá, que é justamente o cara que inventa, né, aquela droga que ajuda a exterminar os mutantes e tal. Também tá no elenco, mas é basicamente isso mesmo, tipo, não foge muito. O Stephen Merchant, não sei como é. Ele é um cara da comédia, né, ele fez aquele filme Passe Livre e ele tá meio que surpreendente no papel do Caliban, né? Exato, sim. É verdade. Mas não é um filme de elenco tão grande, né? Não tem tanta gente, assim, tem esses nomes principais. Gente, tô muito retardado. Só agora que o Curi falou do Boy Holbrook, que eu me toquei que ele é o cara do Narcos. Sim. Ele fez um filme também muito bom com a... Eu não me toquei disso até agora. E assim, eu não reconheci ele pela imagem dele, que aquele bigodinho no Narcos matou, assim. Pra mim ele é outro cara. Bom, só por causa do bigodinho. Você sofreu um negócio chamado sintoma Clark Kent.
É verdade. É uma coisa incrível. Aí eu só me toquei e falei, não, peraí, ele tem razão, por causa daquele não. Eu falei assim, nossa, a voz é a mesma. Exato. É ele sim. É muito louco. Ele vai explodir logo menos. Ele tá filmando o novo Predador do Shane Black, cara. Tá em filmagens agora. Já fez participações pequenas no Garota Exemplar. Num filme muito bom com a Kristen Wiig e o Bill Hader, chamado Irmãos Desastre. Cara, ele vai explodir esse maluco aí. Também acho. Ele não é um cara assim, tipo, que a gente pode dizer, nossa, que ator dramático fantástico, como ele carrega, né? Tipo assim, eu acho que ele vai chegar no nível exatamente de um Hugh Jackman, entendeu? Tipo, ele tem as características de um cara que vai chegar mais ou menos onde o Hugh Jackman chegou. Mas nenhum deles eu acho que chega num Patrick Stewart, sabe? Tipo, o que o Patrick Stewart faz no filme é fantástico. É sensacional, assim, sensacional. É muito bom, realmente. Ele é a melhor coisa do filme. O Xavier, com certeza. E assim, é engraçado também a gente falar que nesse filme do Logan a gente tem um elenco grande infantil, né? Sim, tem várias crianças, verdade. Pois é, pra um filme que é... numeroso, né? Numeroso. Pra um filme que é acima de 16 anos, que é um filme sanguinolento. Do Wolverine, a gente falar que a gente tem um elenco numeroso infantil, é no mínimo curioso pra quem não viu o filme, né? Escutar isso. Agora, me diz uma coisa, Xaxim, o filme fala sobre o quê? O filme adotou aí o título de Logan, dizem, né? O estúdio disse, o Hugh Jackman disse, o diretor disse, todo mundo disse que a ideia era justamente focar na pessoa Logan, né? No que é a pessoa física Logan e não na pessoa jurídica Wolverine, né? Eles queriam justamente mostrar o desdobramento do que essa pessoa jurídica causou à pessoa física. E aí eles adotaram o título Logan. Agora, sobre o que fala esse filme com o Hugh Jackman e com o Patrick Stewart, né? E todo o elenco que a gente falou agora. Vamos lá, vou fazer o papel do Henrique hoje, então. Vamos nessa. A sinopse de Logan. Em 2029, Logan, vivido por Hugh Jackman, ganha vida como chofer de limusine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, Logan é procurado por Gabriela, uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce, interessado na menina Laura Kinney, sob a guarda de Gabriela. Então a gente tem um filme que se concentra basicamente aí na figura do que se tornou o Wolverine pós-X-Men. A gente tem novamente o Charles Xavier, vivido pelo Patrick Stewart, nessa figura paterna do Logan, né? E você tem também um certo conflito ali de interesses, né, do Logan, porque ao mesmo tempo que ele quer continuar fugindo, ele também tem toda aquela carga, vamos dizer, dramática e paterna, que ele precisa também cuidar da menina Laura, e aí o filme se torna quase que um road movie para que eles cheguem a um destino, saiam de um ponto A, vão até um ponto B, confrontando, né, vários desafios e tal. Eu vou começar esse podcast perguntando para vocês que são adoradores Marvel, que conhecem o personagem Wolverine mais a fundo, principalmente por conta dos quadrinhos e tal, e que consumiram também os filmes, né, da Fox, onde que exatamente esse filme do Logan se posiciona na cronologia do universo X-Men dentro da Fox. Porque assim, tem gente que pode olhar e sentir uma estranheza de ver o Patrick Stewart aqui, sendo que no último filme do X-Men lá, ele vira purpurina, né? Bom, acredito que isso infelizmente é algo que nem os realizadores saibam responder. Você fez a pergunta mais sacana que existe no universo. Diz a lenda que a Fox tem um plano pra tudo isso. Diz a lenda, tá? Faz sentido. Esse filme, supostamente, ele é ambientado no universo que a gente viu no final de Dias de um Futuro Esquecido. O Logan, não sei se vocês se lembram, se quem tá ouvindo se lembra, no final do Dias de um Futuro Esquecido, eles meio que corrigiam o curso temporal dos filmes. Eles separaram muito bem a linha narrativa do Primeira Classe, tem o universo lá do passado, da molecada,
temporada, do James McAvoy e do Fassbender. E no final, o Logan, ele volta à cronologia do primeiro X-Men, teoricamente, que é os primeiros do Bryan Singer. E no final, ele acorda, tá tudo bem, ele é professor de história, tá o Patrick Stewart lá, tá a Jean Grey, tá todo mundo vivo, todo mundo feliz, beleza, acabou. E esse filme se passa nesse universo. Então quer dizer que depois mostra a falta de planejamento deles, já que o Dia de um Futuro Esquecido terminava com o Logan voltando pra essa linha temporal e falar, não, tá tudo bem, tudo bem. E 5 anos depois acontece Logan e tudo que a gente vê que tá uma merda. Entendi, eu tava jurando que era o contrário, que era o futuro antes dele mudar, entendeu? Sim, sim. É isso. Esse é o futuro que a gente vê no final do Dia de um Futuro Esquecido. Então, isso que eu tô falando, é tipo, porque assim, ele voltou no Dia do Futuro Esquecido, mudou várias coisas, aí voltou pra aquele final bonitinho, feliz. Esse filme acontece nessa linha temporal. Ele é como se fosse essa continuação. Porque eu tinha entendido o contrário, que ele era o futuro de uma linha temporal que teria se perdido depois que ele voltou no tempo e foi pra aquele fim feliz, bonitinho deles na escola, entendeu? Eu tinha entendido errado. Mas eu também sou o defensor da ideia de que, dane-se. Ah, finalmente! Não, eu concordo também. Não, tipo, e eu vou comparar com o último Mad Max. É possível de ser comparado com o Mad Max em vários aspectos, mas, tipo, se você parar pra pensar, o último Mad Max é assim, foda-se o que aconteceu antes ou depois, foda-se que linha temporal é aquele Mad Max em relação aos anteriores, dane-se o que está acontecendo, tipo, eu não preciso saber da história detalhada de tudo pra eu entender aquele universo no qual eles estão vivendo aquela aventura. E eu gosto disso justamente porque você evita problema, porque se você ficar tentando colocar tudo numa linha temporal muito bonitinha, você vai cair em algum tipo de problema. Então, entendeu? eu concordo com isso, Dani. Eu também tenho esse sentimento, concordo com isso, que, tipo, não interessa, afinal de contas, cada obra é uma obra, né? Também tem isso. Só que tem uma questão. Quando o filme faz o que Logan faz, que é, de vez em quando, pincelar coisas de outros filmes, ele te induz a pensar também nisso, entendeu? E aí eu ia até questionar isso, Cauê, porque assim, se ele hoje, ele começa a partir do futuro alternativo, de Dias de um Futuro Esquecido, por exemplo, eles falam algumas coisas de Wolverine imortal. Teoricamente, Wolverine imortal não teria sido apagado também? Exatamente, Wolverine imortal foi apagado. Mas o que exatamente fala do Wolverine imortal? O fato dele estar na fábrica, né? Na fábrica que foi doada pelo japonês lá, que ele conseguiu. Tem uma espada também, né? Que fica lá no canto do quarto dele, também tem isso, entendeu? Eu acho que eles simplesmente pensaram em fazer essas referências como uma homenagem à carreira do Hugh Jackman, do que coisas que fazem sentido narrativamente, o que não deixa de ser uma espécie de erro, você puxar coisas de... É meio contraditório isso, né? Mas enfim, deixa eu continuar. É contraditório, mas é essa questão. Quando ele pincela coisas de outros filmes, tipo, ele fala um pouco sobre X-Men, né? O primeiro filme do X-Men, porque o Xavier cita como que ele encontrou o Wolverine. Aí você vê que existe alguma... Estátua da Liberdade. Isso, fala da Estátua da Liberdade. Daí ele cita também alguma coisa lá sobre Wolverine imortal e tal. Então você pega e fala, ok, foda-se a linha temporal. Mas ele cita algumas coisas que você fala, tá, então tem coisa aqui que aconteceu e tal, entendeu? Inclusive, a morte dele foi inspirada na previsão da morte que uma personagem faz no Wolverine imortal. Então, porque ela prevê, né? Fala assim, eu vi você morrendo, e essa morte. E o diretor fez isso. Era exatamente isso que ia falar. O filme imortal não foi totalmente ignorado. O James Mangold falou que ele colocou essa cena no Imortal e retomou essa cena. Ele pegou, vou colocar a morte do Wolverine exatamente como eu previ no Wolverine Imortal. O que eu acho que foi mais uma conveniência do que planejado naquela época. Porque naquela época ele não sabia se a Fox ia deixar ele matar uma franquia, porque a franquia do Logan, que ou não, ela existe, o Wolverine. Se ia ser um filme de 18 anos, ele não sabia nada disso. Então acho que ele só aproveitou o duplo sentido. Que ela fala, né? A Japinha no filme, ela fala, mano, você vai morrer com seu coração na sua mão, tá ligado? Ele falou, seria bom o coração, a mão da filha dele, entre aspas. Acho que ele se aproveitou disso, mas o que não tá errado. E aí tem outra questão também desse filme. Muito também se fala que ele tomou, né, como base, como referência e tal, a minissérie de quadrinhos do Old Logan, né? O velho Logan, que é do Mark Millar. Por que vocês acham que existe essa similaridade, essa referência e tal? É só por conta da gente ver justamente o Logan já num estágio avançado, sozinho, tentando conviver com as consequências do que ele fez
fez quando ele era mais novo e tal, né, com os X-Men e tal, ou vocês acham que tem mais algum aspecto aí que comprova essa referência? Bom, primeiro, o Miller é foda. Exato. Ele é marqueteiro, megalomaníaco e faz uns quadrinhos muito choque pelo choque, mas ele também escreve coisa muito foda. Inclusive, isso é um adendo, bem adendo mesmo. Eles, por exemplo, nessa lance de histórias interessantes que ele escreveu, como vocês sabem, a gente já falou no cast do Guerra Civil, ele que escreveu Guerra Civil, Old Man Logan, e entre eles, Superman entre a foice e o martelo, em que em vez de Superman cair no Kansas, ele cai na Rússia. E ele é criado com ideais daquela época políticos. Podiam ter chamado ele pra ajudar no roteiro também, né? Porque ele tá aí, cara. Não, o Old Man Logan tem algumas coisas parecidas. O principal do Old Man Logan é a viagem, né? Que ele faz. É o que ele aprende na viagem toda, não é o resultado final. E a história do que acontece na viagem, do que ele aprende na viagem. E o que acontece no final, você fala, puta, não acredito que aconteceu isso. Idiota. O Old Man Logan, ele é uma história muito boa, o quadrinho, pra você adaptar ela pros cinemas. Porque é uma jornada, é um road movie. Porque então, calma aí. O quadrinho também é um road movie. O quadrinho também tem o Logan revendo as coisas do passado e os erros que ele cometeu. O quadrinho tem personagens coadjuvantes muito interessantes, só que tem um problema. O quadrinho, na Marvel, então, tem personagens que estão com Marvel Studios. Tem, tipo, Caveira Vermelha. Tem basicamente a maioria dos vilões e heróis grandes que você conhece na Marvel, tipo Homem-Aranha. Todo mundo aparece como coadjuvante em algum momento do quadrinho. Só que esse é o lance. O mais inteligente pra mim do James Mangold, né, na questão de elaboração do roteiro enquanto adaptação do Old Man Logan parcial, é que ele pega alguns elementos da história que funcionavam muito bem no quadrinho e eles transpõem pra cá. Por exemplo, no quadrinho do Old Man Logan, quem fazia a viagem junto com ele não era o velho Xavier, era um Gavião Arqueiro velho. Então era a dinâmica de dois velhões, pá. Aí o James Mangold falou, não, pera, a gente não tem o Gavião Arqueiro, que era cego no quadrinho, inclusive, porque ele já tava velho, pá. Mas a gente tem o Charles, que também tem uma dinâmica interessante com o Logan, que daria uma puta história de pai e filho e tal. Aí ele colocou o Xavier. No quadrinho do velho Logan, não tinha a Laura. Ela não aparece em nenhum momento. Enfim, basicamente o James Mangold pegou isso, a estrutura geral das coisas e partiu daí. We got ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened, and not like this. In the real world, people die. Logan. I don't want to talk about it. Logan. Just stop. Be careful. I need the girl. What girl? Go get her. Aliás, a X-23, né, que é a Laura, ela é um personagem criado nas animações, que acabou ganhando vida também nos quadrinhos, e na real, o personagem dela é um pouco mais velho, né? Sim. Mas eu adolescente ela, mas... Exato. Eu acho uma puta boa escolha eles terem colocado uma garota. Lembrou um pouco do Kick-Ass, né, o primeiro que a verdade. Chloe Grace Moretz ainda era novinha. Eu acho que tem essa pegada, pois né? E nesse filme em específico, ela ganha uma importância gigante porque ela é o contraponto do que é o Logan, entendeu? Tipo, ela é nova, ela é habilidosa, ela se regenera muito mais rápido do que ele, sabe? Ela é tudo que ele já não é mais e que ele foi. Então, assim, ela é realmente ela é super violenta e não se questiona, não se questiona, exatamente. Então, ela é aquilo que ele foi. Então, ela é o ponto de partida para ele tentar se reentender, sabe? Para ele se reposicionar. Exatamente. E aí ela ganha essa importância, porque assim, apesar de não ser fiel aos quadrinhos e tal, essa figura de você tentar posicionar o Logan como uma figura paterna é muito interessante para você gerar esse conflito em cima de um personagem que era um personagem animalesco, violento, sanguinolento, entendeu? Então a gente vai ver como que ele vai reagir a uma figura que é doce, uma figura frágil, entendeu? Que é a menina. Então nesse momento aqui, o personagem é muito interessante. Outra coisa que eu acho interessante é a gente ver como desde o começo do filme eles colocam sinais pra gente de como o Logan tá completamente acabado, né? Como é que ele chegou realmente no fundo do poço, assim. Então eles trazem pra gente a primeira sequência, que é tipo, vou te posicionar quem é realmente esse cara,
que é toda aquela primeira sequência super sanguinolenta ali dele tentando resolver o negócio dos caras querendo roubar lá o carro dele. É sensacional. Que é sensacional, exatamente. Você percebe ali que você já tá vendo um personagem desgastado. Ele já estabelece, mano, ele estabelece tudo que tem que estabelecer na introdução. Naquela cena. Cara, Exato. o título do Logan, o Logan aparece com ele caído no chão, do lado dele, tipo, junto com ele, sabe? O título. Muito bom isso, cara. Perfeito. E a primeira cena, que é a cena mais emblemática, que é quando ele coloca as garras pra fora, você já vê de cara uma das garras não descendo completamente. Você já olha aquilo e fala, cara, ele já tá danificado. Ele desce do carro bêbado, manco e com uma garra que não escorrega até o final, entendeu? Aí você olha aquilo e fala, acabou, o Logan acabou. E outra coisa muito interessante, a maior preocupação dele era o carro. Não faz isso com o carro, não. A coisa mais mundana que eu, você, qualquer um aqui, se tiver um carro, não arrebenta com o meu carro, não, vamos trabalhão e tal. Antigamente, ele foda-se o carro, eu compro outro, eu sou herói. Até porque não era um carro, era tipo uma nave foda paga pelo professor Xavier, tá ligado? Você não era o costuma ver ganha-pão dele, assim. cara. É o ganha-pão dele. Exato. O mais importante de tudo é isso aí aqui, é o ganha-pão dele. Se arrebentar com o carro, ele não ganha mais dinheiro. Essa não é, o mais importante é isso. Sim, aliás, o filme... Isso me lembrou Homem-Aranha 2 também, que é um puta filme subestimado do Sam Raimi, mas enfim. Que é o melhor, né? O Homem-Aranha até hoje é o Homem-Aranha 2. Não tem melhor Exato. que esse. Aliás, gente, rapidão, eu esqueci de avisar, antes de falar, que tem que na verdade, mais do que o velho Logan, esse filme é baseado num quadrinho do Wolverine, que o Donald Pierce também aparece. Tipo, se o filme ele pega o velho Logan como pra colocar a estrutura básica do roteiro, esse quadrinho do Wolverine o filme usa pra realmente se aprofundar. Que na verdade não é nenhuma graphic novel específica, é uma série, né, publicada do número 31 ao 37, na revista mensal do Wolverine, em que o Donald Pierce, que é o do Brasil ou dos Estados Unidos? Tanto faz, nos Estados Unidos e no Brasil foi publicado em revista mensal. No Brasil aconteceu no Wolverine 31 e nos Estados Unidos na Wolverine 37. Mas enfim, eu lembro até que eu tinha inclusive revistas dessas e nunca que eu ia imaginar que eles iam basear um filme gigante em quadrinhos mensais, assim, não é nenhuma graphic novel cultuada, por isso que é tão obscuro. A história passa com o Wolverine lidando com uma dupla de ciborgues, escutem isso, uma dupla de ciborgues feitas por outro ciborgue, que é o Donald Pierce, que tá nesse filme inclusive, pra matar o Wolverine. Esses ciborgues são o Albert, que tem a mesma aparência do Wolverine, inclusive as garras, como se fosse um clone, e a LCD, ela é uma garotinha, loirinha, da mesma idade que a Laura tem no filme, e ela é uma bomba, ela foi criada pra explodir quando o Wolverine encontrasse com ela ou algo do tipo. Quase certeza que é isso, o lance da explosão, quando encontrasse o Logan. Talvez, não me lembro se é predeterminada a explosão dela, mas beleza. Ela é uma garota bomba de, sei lá, a idade que a Laura tem. Uma coisa que tinha bastante nesses quadrinhos era a relação do Wolverine com essa garota e do Albert com essa garota, porque o Albert se sentia como se ele fosse o irmão mais velho, o pai dela. Então é o Albert, o clone do Wolverine, e a LCD, que é uma garotinha criada em laboratório pelo Donald Pierce, que é um ciborgue. Então, tipo, tem muitos personagens e muita coisa de Logan que a gente já viu em tema, tudo nesse quadrinho. Pô, legal, cara. Da hora. Falaram muito, né, que esse filme, ele também tinha sido baseado, principalmente no Os Brutos Também Amam, né, de 53, que é um filme western, Os Imperdoáveis, né, de 92, que também é um western, e principalmente no O Lutador, que é um filme de 2008, que é um filme pesado também, que mostra quase que um ex-lutador também. São grandes referências, São grandes referências, Isso é bem legal mesmo. E aí a gente consegue perceber que o mesmo tom que é levado para esses filmes que eu falei agora, né, Os Brutos Também Amam, Os Imperdoáveis e O Lutador, a gente consegue sentir aqui em Logan, que é basicamente um personagem em busca de alguma redenção. Ele busca de alguma forma se readequar à sociedade para que ele possa conviver ali, né, ter uma vida ali. E aí Logan traz alguns elementos interessantes, que é justamente no começo, ele já na primeira cena te posicionar exatamente onde que a gente tá vendo esse personagem, o que ele é, como que ele está, e em seguida a gente também vê quando ele chega e encontra o Xavier, né? A gente já percebe ali também que ele já tem uma relação completamente
paterna, né, com o Xavier. Como o Xavier se tornou para ele um símbolo de alguém que é fruto do passado dele, né, que sabe quem é que ele é, sabe de onde ele veio, sabe das reações dele, conhece ele. Então ele tá naquele momento de eu preciso cuidar do meu pai que tá moribundo, que tá doente, que tá esquizofrênico, que tá, sabe, com Alzheimer e tal. Zoado, né? Totalmente zoado, porque eu sou aquele filho que precisa, de alguma forma, ter uma redenção, inclusive com esse pai, sabe? Eu preciso ter a paciência que ele teve comigo, eu preciso cuidar dele e tal. Retribuir, exatamente. E o filme é muito bom também em colocar o tom do momento em que eles vivem. É um futuro, não chega a ser pós-apocalíptico, obviamente, mas com uma pegada de pós-apocalíptico, ou seja, alguma coisa meio de tudo meio inóspito, pelo fato de mutantes terem sido colocados de escanteio, né? Eles não são mais valorizados pela sociedade, então eles são quase que isso párias. É uma coisa interessante, porque eles estão afastados justamente para não sofrer o que eles sofreriam, né? Então, essa relação pós-apocalíptica, ela tá totalmente ligada aos mutantes e não aos humanos, porque os mutantes sofreram um retalhamento, né? Acabou, não existe mais mutantes. É tipo, não, é um tom de pós-apocalíptico, ele não é pós-apocalíptico. Então, mas isso que é interessante, porque o filme consegue te colocar que o tom de pós-apocalíptico é justamente pros mutantes e não pros humanos. Os humanos ainda têm os laboratórios, os humanos ainda têm as fazendas, ainda tem as cidades. Certinho, tá tudo lá. Tá enterrando gente, né? A gente consegue ver o ambiente do ser humano normal, intocável. Ser humano não mutante. Exato. Como, por exemplo, o fato justamente dele ter a profissão de um chofer, né? Você vê ele no mundo ali, na coisa mundana se escondendo, mesmo. Né? É doloroso também ver o Xavier, que é o mutante mais bondoso e com esperança de todos na situação que ele se encontra, né? Exato. Exatamente. E aí a gente tem tanto o Xavier quanto o Logan completamente arrependidos, arredios, constrangidos e tal, por tudo que eles já fizeram, né? No momento, a gente não entende também um pouco dessa tristeza do Xavier, mas a gente vai conseguir entender essa tristeza dele conforme o filme vai passando. E aí a figura da Laura surge quase que como um sopro, um respiro do que era aquela busca pelos mutantes e pela, sabe, somos uma classe diferente, somos superiores e não sei o que. Então a Laura surge quase que como essa figura que vai reacender tanto no Xavier como no Logan o que eram eles na época dos X-Men, né? Parcialmente, né? Porque a gente percebe até nos 20 minutos finais, assim, o Logan falando, foda-se vocês, crianças, eu vou dormir aqui. Mas é mesmo. O problema de Logan, em relação ao que o público tá falando, é que tá todo mundo falando que ele é um filmaço do caralho, né? E ele é um bom filme. Apenas. É isso que me decepcionou esse filme por causa disso. Eu tava esperando um filme excelente, digno de Oscar. Ou no máximo aqueles filmes, esses filmes românticos que a mulher adora assistir, que vai fazer você chorar desesperadamente, sem necessidade disso. Eu esperava sair chorando do filme. Não, então. Eu não sei se eu estou numa fase muito apática da minha vida, que estou muito apático com as coisas, pouca coisa me move do lugar ultimamente, mas eu fiquei tão decepcionado quando eu saí do filme. Assim, ok, considerando que é um personagem de quadrinhos, foi um dos melhores filmes, mais bem feitos, foi um dos filmes mais bem feitos, que trabalhou muito mais o roteiro, trabalhou muito mais o personagem, trabalhou o desenvolvimento do personagem, trabalhou melhor do que vários filmes de quadrinhos. Acho que é o melhor que trabalhou, um dos melhores, quando não foi o melhor que trabalhou isso até agora. E um dos mais corajosos, né? Exato, um dos mais corajosos. De não ficar explicando tudo. Tem muita gente do público médio, no bom sentido, o público que assiste os filmes e tal, que não gostou do filme, porque, é violento, não explicou, não entendi se ele veio antes ou depois, não entendi o que aconteceu exatamente com o Xavier. E você não precisa entender exatamente o que aconteceu com o Xavier. Você entende mais ou menos, você pincela algo, mas não é uma coisa que eles vão te contar detalhado com um flashback e tudo mais. E isso é muito corajoso, né? Coincidentemente, eu encontrei um amigo
no ônibus com um amigo do funk, querendo... E aí ele falou, pô, fui ver Logan, pá. E eu tava interessado realmente na opinião dele, porque realmente é uma pessoa que vai no cinema, sabe, o público, a audiência geral, assim. E aí ele falou, pô, eu não sei, não achei tão bom não, achei meio estranho. Aí ele falou assim, só que é violento pra porra, hein? Eu falei, caramba, minazinha soltando palavrão, pá. Tipo, isso surpreendeu ele, mas ele não achou bom como filme, talvez por estar acostumado, às vezes, com os filmes da Marvel, alguma coisa. Sim. É isso que é importante a gente falar mesmo, tipo, e reconhecer que Logan é melhor do que, sei lá, 80% que é o blockbuster hollywoodiano, o que Hollywood produz, ele é corajoso pra caralho, ele é muito melhor que a maioria dos filmes de heróis e a gente não pode desmerecer isso, né? Isso aí me faltou nas frases de todo mundo que eu vi, de todo mundo que eu li, todo mundo que eu vi, faltou assim, pra um filme de herói, faltou só esse pedacinho de frase, entendeu? Pra um filme de herói, porque assim, eu esperava assistir uma obra-prima, entendeu? Eu esperava assistir algo assim que fosse nossa! Não, assim, eu fui assim, não me arrependi, achei bacana pra caramba, tal, mas é aquela história, pra um filme de herói, realmente, é um filme excelente, é um dos melhores que já foi feito. Você tem que colocar a frase, pra um filme de herói. Eu esperava muito mais, entendeu? Eu esperava ficar super emocionado, sei lá, eu esperava chorar que nem chorei em Toy Story 3, entendeu? Assim, não consegui. Eu não esperava que fosse uma coisa de outro mundo, eu imaginava que ia ser um filme bom, e daí por isso que eu não entendi o porquê que tem pessoas fazendo um escarcéu, entendeu? É um excelente filme, ponto, e só, entendeu? Mas eu também não chorei, não fiquei nada disso. Exato, eu acho que a expectativa, isso é o que a gente vai falar eternamente até o fim dos tempos em relação a tudo e cinema, que a expectativa você não pode ter e construir ela e tal, mas o próprio diretor construiu a expectativa, construiu a ideia de um filme que fosse maior do que isso, de um filme que realmente chegasse nesse nível. Desde as fotos em preto e branco, desde a versão em preto e branco que vai ter do filme, assim como teve com Mad Max, e é o que ele falava, isso daqui é um filme de arte, isso daqui é um filme de arte, o que é um dos meus problemas com o filme, que constantemente, no jogo de câmera, tudo, ele tá tipo, isso daqui é cara, isso daqui é um filme de arte, isso daqui é algo genial, pá. O fato de não ter agradado muita gente da audiência maior que tá acostumada com Marvel, talvez fosse por causa do que não teve algo de impacto, um grande desfecho numa cidade destruída e tal. Mas eu acho que o que me incomodou pessoalmente foi que não teve um impacto emocional, não teve um clímax emocional. Eu não senti que foi uma jornada, eu não senti, tipo, surpreendentemente, mesmo sendo o último filme do Hugh Jackman e nas entrevistas e fora do filme, todo mundo falando, não, o último filme do Hugh Jackman, caramba, nossa. Eu não senti isso no filme, sabe? Eu falei, pô, eu não senti que isso foi uma jornada, que isso foi o final pra um personagem de tantos anos já, mais de 15 anos. Eu acho que a gente precisa só pensar o seguinte, a gente tá falando de um segmento dentro do mercado cinematográfico que é bombardeado com filmes clichês o tempo todo. A gente sempre falou aqui que os filmes de herói têm a sua fórmula. Então quando a gente começa a falar sobre os filmes da Marvel, da DC e tal, a gente sempre falou, porra, os filmes estão com a mesma fórmula, o cara se encontrando, o cara não sei o que, o cara bababá. Então assim, se você pega o filme do Logan e posiciona ele dentro do mercado de super-heróis, pra mim, ele é um filme fantástico. Ele tá posicionado junto ali com o Cavaleiro das Trevas, entendeu? Eu acho que ele, dentro do segmento, ele foi maravilhoso. Eu não consigo comparar ele a um filme do Hitchcock, eu não consigo comparar ele com outras coisas. Mas o Cavaleiro das Trevas é melhor. Não, eu concordo, o Cavaleiro das Trevas é melhor. Eu acho Batman Begins, inclusive Primeira Classe, eu acho melhor que o Logan. Então, eu não acho. Eu acho o Logan dentro das características de um filme de herói, que tinha lá os personagens da Marvel, que a gente tá falando de um personagem fictício, que tinha mutantes, tinha toda uma classe, né, de super seres ali que envolviam ele, que ele tá passando por uma sobrevida. Você vê a deteriorização do personagem ao longo do filme, você consegue sentir o peso, a relação dele com o Xavier é uma relação muito bem balanceada. O filme não precisa ser cuspir na sua cara que eles têm ali uma relação fraterna, entendeu? Você percebe aquilo, você sente aquilo. A cena em que o Logan volta pra casa do fazendeiro e ele vê, né, todas aquelas pessoas e ele dá de cara lá com o clone dele, ele liga o foda-se pra Laura e ele vai direto gritando Xavier. E quando ele chega no Xavier, a primeira coisa que ele fala pro Xavier é, não fui eu. Olha o tamanho do significado dessa frase
êxtase pra um cara que tava ali se sentindo completamente pesado, completamente culpado por um monte de coisa que ele fez, e agora ele viu uma figura dele rejuvenescida, um clone dele ali, matando aquele que é o pai dele, entendeu? Aí ele tenta enterra o Xavier, tem aquela cena que eu achei fantástica da briga dele com o clone dele, que é inclusive uma grande metáfora para ele estar se enfrentando, ele está enfrentando o próprio passado, entendeu? O lado animal, né? O lado animal dele, completamente irracional e tal, o que era ele. E aí quando ele vai enterrar o Xavier, ele olha ali, tenta falar 2 vezes e tal, e simplesmente não consegue, porque ele tá enterrando aquele cara que era figura para ele, que trazia ele pra humanidade, entendeu? Então assim, eu acho que Logan tem traços de genialidade dentro dele, e eu acho que ele merece sim títulos como, porra, é fantástico pro gênero, é fabuloso pro gênero, entendeu? Então não acho assim que, nossa, o pessoal tá fazendo um escarcéu e tal. Pô, se a gente assiste La La Land, fala que é primoroso, se a gente assistir Moonlight e acha que é fantástico e tal, por que quem não gosta do gênero não pode falar que Logan é brilhante, entendeu? Evening, Mr. Monson. You understand you're trespassing right now, right? I have an easement with the previous owner of your property. Previous being the operative word. Who's this? Just a guy telling you to get back in your nice truck. Go play okey dickhead somewhere else. Hey, Carl. It looks like Mr. Monson hired some muscle. Looks that way. He's a friend of mine. Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like. And you know the drill. I'm gonna count to 3, and you're gonna start walking away. I got rights to this one. 1. I have a lawyer now. 2. 3. Yeah, that boss. You know the drill. Get the hell out of here. Eu acho que é justamente essa questão de expectativas, Rafa. Exato, tipo, acho que o filme exato. se aproveita de certa forma porque você não tá esperando isso de um gênero de filme de super-herói. Mas eu acho que o filme como gênero, assim, ele não é um gênero, não é super-heróico, é mais um western mesmo, um drama. Ou um filme convencional de ação, com ressalvas, né? Porque, como você disse, tem momentos geniais no filme. Mas, voltando rapidinho, só nessa cena do Xavier, porra, eu acho que o filme atirou um pouquinho no pé emocionalmente na construção, assim. Que o Xavier acordando e se desabando emocionalmente, falando que ele se lembra de tudo, pedindo desculpa. Cara, tava culminando, assim, no momento, sabe, em mim, quase chorando, assim. E aí, do nada, tipo, o que é isso? Um Wolverine careca? Não, o que é isso? Ah, não, violência. Tipo, a morte dele foi com essa intenção de não ser algo preparado, você não saber que isso vai acontecer. Uhum. Mas, mano, sei lá, eu achei a morte do Charles no X-Men 3 mais emocionante do que nesse filme. Eu sei, é pesado falar isso. Eu achei, ela foi um pouco anticlimática, né? Exato, ele tava me levando pra um lugar emocional, e aí do nada, coisas bombásticas, e um clone do Wolverine aparece. Tanto que quando ele começa a matar a família lá, eu não tava tipo, caralho, essa família. Eu tava tipo, quem é esse filho da puta desse clone, sabe? Não, eu tava me preocupado com outra coisa. Eu gosto de assistir o filme com a minha namorada, por causa que ela tem umas reações assim muito espontâneas, né? Ela fala assim, não acredito que ele morreu. Não acredito que ela matou ele, assim, tipo, foi exato. Muito anticlimático. Que ele tava, na hora que ele tava confessando, na hora que ele tava falando, nossa, eu lembrei o que aconteceu lá na escola, em Westchester, eu sei que eu fiz, poxa vida, faz tempo que eu não tenho uma noite de tanta calma, de tanta felicidade, que exato. Não sei o quê, e pá, morre. Não acredito que ele morreu. Eu olhei assim, né, falei, pô, é normal, assim, pra mim, eu achei aquilo lá, ok, achei nem ao céu nem à terra, porque já tinha dica lá atrás, um ser sem coração. A mulher lá falou que a X-23 ia ser substituída. Entendeu? Falei, ok, apareceu o cara que ia substituir a X-23, um ser sem coração, sem alma. Não, ela falou que o Logan ia morrer com o coração na mão. Não, eu tô falando o cientista, a enfermeira. Quando eles estavam falando que eles estavam catando todas as crianças e tal, ela fala. Na gravação do celular dela. Mas aquela gravação, puta que pariu, velho, exatamente. É um que ela conseguiu editar, né? Tão
Exato, ele não pode simplesmente... Isso que eu fico mais puto. Esse que é o meu problema com esses filmes que são bons, mas podiam ser muito melhores. O filme, ele tava te levando pra lugares tão fodas, narrativamente, que, mano, se o cara tem capacidade de escrever coisas tão fodas, ele não me pode colocar uma cena tão boba que nem aquela, cara. Um erro tão bobo que nem aquele. E tem mais um erro nesse filme. Foi... Como assim o Xavier tá tendo um surto em Las Vegas, a X-23 tá no chão e já tem uma seringa pronta pra injetar no Xavier? Quem ensinou a Laura a fazer a seringa? Como aquilo tava lá? Mas, gente, eu acho que vocês não podem levar pra esse lado, porque a gente não deixa de estar falando de um filme de super-herói aventuresco. Se a gente for levar a ferro e fogo esse tipo de coisa, nada ali vai fazer sentido. É a mesma coisa de falar, o Bruce Wayne não pode ter o que ele tem porque ninguém tem aquela quantidade de dinheiro, sei lá, entendeu? Não, mas então, esse filme ele não se propõe é o único lugar que tá sendo honesto, entendeu? É um lugar onde sendo honesto, que a gente tá falando assim, é um filme ótimo pro gênero, entendeu? Tá todo mundo falando assim, é um filme ótimo. Então é um filme ótimo, você tá colocando nota muito alto pro geral, não só pra dentro da classe dele. Não, mas mesmo assim, o filme, ele como filme, ele não se propõe... Mano, ele como filme, ele não quer ser um filme de herói. Tipo, ele fala, mano, eu não vejo esse filme como um filme de super-herói. Então, realmente, quando eu penso nele, quando eu penso nas qualidades, quando eu tento julgar ele como filme, tipo, ele não quer ser um filme de super-herói. Então, eu não posso pensar assim, não, mas pra filme de super-herói tá bom. Tipo, fora do filme, olhando pra todo o gênero, sim, eu reconheço a importância desse filme. Mas no filme, julgando o filme, porra, não tem como, mano. Eu não vou pegar mais leve em relação a ele só porque fora do filme tem esse gênero. Ele se leva a sério. Esse é o ponto. Tem filmes que não se levam a sério, inclusive alguns de super-herói e tal. Que você fala assim, o filme não se leva, tipo Deadpool. Não se leva a sério. Quando o filme não se leva a sério, você se permite fazer coisas... E essa é a genialidade do Deadpool. Ele não se leva a sério em segundos sequer. Então foda-se, o que acontecer lá tá tudo certo. Então, exatamente. Esse Logan, o contrário, ele se leva muito a sério. E ok se levar a sério, e lindo, e tem muita coisa que é boa e tal. Eu gosto muito de filme que se leva a sério. Mas, sabe, daí você realmente cria essas exigências. Eu não pensei na questão da seringa, mas eu pensei num negócio que até vou pedir pra vocês me explicarem, porque acho que eu sou burro, mas assim... Provavelmente é um defeito do filme mesmo, vai. Não, que raios é a fronteira que eles vão cruzar e uma mágica vai ser criada que eles vão estar a salvo? Porque eu não entendi. As crianças estão lá, eu entendi a metáfora, é lindo, sei lá, é o Canadá, sabe? Tipo, os Estados Unidos é um lugar horroroso, as crianças saem do México só pra cruzar, pra chegar no Canadá, que o Canadá é legal. Pode ser isso, entendeu? Tudo bem, mas tipo, sério mesmo, não consegui entender. Eles chegando lá, o Boyd Holbrook não ia mais perseguir, entendeu? Os drones não iam chegar. Ou tipo, eles iam respeitar as leis internacionais. Tudo bem, pode ser, mas não me ficou claro e ficou muito, sabe assim, um objetivo que eu precisava estabelecer. Lá estaremos seguros, mas por que lá estaremos seguros? O que tem lá? Mas a gente tá falando de criança, gente. Mas a gente tá falando de criança. Elas não sabem de... Não tem problema. Não tem atrás de algo que elas acreditam que é o melhor pra elas. Não tem problema, mas uma coisa é aquela casinha que eles estavam, porque, tipo, tinha lá o código, né, que a mulher deu lá, o endereço do lugar e tal. Ok, aquilo tudo bem. Ela tirou só dos quadrinhos, mas na verdade também tem. Não é realmente um lugar seguro, mas ok. São crianças. Mas e aquela fronteira? Tipo, pra lá daquele lugar, o que tem? Não ficou claro e ficou colado. Eu entendo que tudo bem, pode não ter nada, elas não iam estar protegidas, elas só acreditavam que estariam. Só que não me ficou claro. Pra mim ficou uma coisa, deu a entender que sim, eles estariam realmente seguros. E daí você fica torcendo pra que elas cheguem naquele lugar e escapem dos vilões naquela perseguição final e nos momentos finais do filme. Mas ficou jogado, entendeu? Ficou uma coisa assim, me faltou essa explicação. O que tem lá realmente? Nem que falassem, não tem nada, nem que o Logan fala sobre a casa que eles ficam, né? Assim, não tem nada lá. É só um número de uma história em quadrinhos. Ok, só que se ele falasse daquele outro lugar, tipo, não tem nada lá, só que ninguém fala, então me deu a entender que tinha alguma coisa. Eles falam que tem alguma coisa. Aquele menino que é o mais velho, ele fala que eles precisam atravessar porque lá eles vão estar seguros, porque lá tem alguma coisa lá que vai salvar eles. Eu acho que isso é completamente irrelevante, assim, porque o momento em que eles falam... Aí eu me lembro. Que ele tá falando no rádio com alguém lá, lembra? Que aí a pessoa
pessoa fala, não, sim, se vocês vêm aqui, vocês vão ter segurança completa, papapá. Exato, tipo, exato. A gente supõe que tem algo. Tá, entendi. Não, então beleza, porque eu não lembro disso. Daí eu fiquei assim, tá, o que tem lá, entendeu? Talvez eu não tenha pegado então, essa parte. E não precisa mostrar, não precisa ter foto, não precisa não de acho nada. que tem, mas tudo bem, então agora eu aceito, porque o Cauê me explicou, talvez eu tenha perdido isso. Mas pra mim ficou uma coisa meio assim, tipo, o what, sabe? Mas ok, se tem uma explicação... Isso é fácil de aceitar, além de... Mas a melhor explicação é a do Rafael. Ó, isso aqui é um filme baseado em super-herói, isso aqui não se apegue muito, nem tudo vai ter explicação exata, lógica, etc. Essa vai ser a melhor explicação. Porém, algumas coisas são relativamente mais fáceis de se aceitar. Primeiro, sabe-se que países de terceiro mundo, não estou falando especificamente o México, mas vários países de terceiro mundo, pesquisas genéticas são autorizadas. Não sei o caso o México. Mas aí, nesse filme, no México pode fazer pesquisa genética. Então, é legal e tinha até a Polícia Federal mexicana caçando o Wolverine lá. Segundo, é sabido que as leis de imigração americanas são muito rígidas. Já foram flexíveis muito tempo. Do meio do século XX pra cá, elas passaram a se tornar muito rígidas porque todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Então, principalmente agora que o Donald Trump tá querendo fazer um muro lá no México. E agora com o filme ele vai querer fazer um muro mesmo. Terceiro, é sabido hoje em dia que o Canadá estimula a imigração, porque as pessoas simplesmente não nascem no Canadá. Os canadenses são pessoas muito idosas, praticamente. Você trabalhar na área de saúde, tiver especialização para tratamento de idosos, beleza, você é muito bem-vindo pro Canadá, porque falta emprego para esse tipo de gente. Então, a imigração é facilitada para você ir pro Canadá. Então, existem algumas coisas que são, na atualidade, faz com que esse tipo de entendimento de que pesquisa genética é feita no México, passar nos Estados Unidos, você só tem que passar porque aqui você vai ser caçado, e no Canadá é um lugar seguro, faz com que a coisa fique lógica no mundo atual. Isso, mas assim, eu acho que mesmo nesse quesito, a gente tá falando de um filme que ele tem no cerne dele a relação humana, sabe? As consequências do que foi um herói. Ele pegar um gibi e falar, muitas das coisas que estão aqui não aconteceu 20% disso, sabe? Ele tá falando pra gente que, olha, no mundo real o que acontece são perdas, são dores, são sofrimentos, são erros, sabe? O Xavier se confessar como ele se confessou, dizendo que ele lembrou o que ele fez, dá-se a entender de que ele teve um surto, né? Afinal de contas, a gente tá falando da mente mais poderosa do mundo que sofre com Alzheimer, que perdeu o controle da mente. E aí, você tá vendo um cara que provavelmente teve um surto e acabou matando, aniquilando um monte de mutantes nesse surto. Aluno dele. Imagina o peso disso. Gente que ele gostava, imagina. Exato. Então a gente tá falando basicamente nesse filme, o cerne dele é dessas relações humanas, essas relações pesadas, sabe? E aí eu consigo entender, por exemplo, justamente as questões que a gente levantou aqui, que, pô, por que não aconteceu isso? Porque, como que aparece aquilo, não sei o que e tal. Por isso que eu consigo passar a mão na cabeça nesse sentido, sabe? Porque eu tô falando aqui de um filme de herói, de um filme de gênero, que tem toda uma questão fantasiosa por trás dele, que a gente precisa levar em conta, mas que ele trouxe com brilhantismo justamente eu vou me levar a sério e eu vou justificar um monte de coisa que vocês vão ver na tela. Então, assim, eu saí encantado do filme. Achei que o filme, ele é o mais dramático, o mais bem dirigido, ele não perde o tom dele, sabe, de aventura, ele tem aquele toque de tragédia que ele se propõe a ter, e a gente vê o Logan se deteriorando ao longo do filme. No final ele já te prepara para uma morte contada, entendeu? Você já vinha esperando aquilo. Quando você conhece aquele clone dele, aquele ser completamente animalesco, não sei o que deu a surra que deu nele naquela cena da fazenda, quando você vê ele naquele estado, você fala, pô, ele vai morrer. A hora que liberar o clone, já era, entendeu? Vai acabar com ele. Então, assim, o filme ele vai te preparando, ele vai te trazendo
pra grandes momentos e tal, de uma forma muito, muito bem conduzida, sabe? Por isso que eu acho que esse filme ele tá comparado ali aos 3 melhores filmes de super-herói que já foi feito até hoje, desde X-Men e tal, até agora Logan, tudo que a gente viu, eu acho que ele tá ali dentro, porque ele consegue justificando. Entre os 5 eu colocaria com certeza. Assim, eu acho que assim, Deadpool conseguiu seu marco no gênero porque ele consegue fazer a quebra da quarta parede, ele consegue ser o filme irônico que o personagem sempre precisava ser, né? Que o personagem sempre se propôs a ser. E aqui a gente consegue ver o peso que o personagem também precisava ter. Esse é o filme mais pesado, mais centrado no que é realmente o Wolverine, o Logan, entendeu? The world is not the same as it was. Mutants, they're gone now. Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. Where we're going, there are more of them. Something's happening to you, Logan. You're not healing. That's right. You're old man. Tem uma história que eu queria falar aqui, duas coisas, aliás, duas coisinhas que eu queria falar. Primeiro, voltando à história do Canadá, existe uma licença poética, mais ou menos, nessa história. O Logan é canadense, então ele nasceu e morreu no Canadá, né? Tá certo na fronteira dos Estados Unidos, mas ele nasceu e acabou morrendo no Canadá, enterrado no Canadá. Então acho que foi pra ele voltar, sim, né? Pra ser enterrado na terra natal dele. Não, mas isso é muito legal. Eu acho que pra mim o grande mérito do filme é passear por metáforas e passear por elementos que fazem a gente entender todas as relações humanas desses personagens, que mergulha, né, nesses personagens, principalmente no Logan, mas também no Professor Xavier, e extrai deles, de personagens que aparentemente eram só personagens de quadrinhos, personas profundas, tridimensionais e tal. Sim. E ele faz isso, o que eu acho mais legal, inclusive, é que ele faz isso sem ser muito explicativinho, sem ficar passando por detalhes, exigindo que o público pense, reflita, né? O roteiro é muito bom, muito inteligente e tudo mais. Exato. Mas eu ainda sou crítico a esses, porque justamente pelo filme se levar tão a sério e ser muito bom em tantas coisas, a gente acaba sendo exigente com algumas coisas, que foi o que o Cauê falou, né? Ele não precisava a cena do celular editado, todo, né? Todo, sabe, daquele jeito. Voice-over, né? Com narração. Isso, com narração, é verdade. Mas pra mim, sabe por que não me incomodou? Porque pra mim aquilo ali foi tipo uma edição rápida, sabe? Tipo, eles não iam ficar mostrando ele assistindo o filme inteiro. Pra mim aquilo ali foi tipo, ele assistiu um filme inteiro ao ponto de acabar a bateria dele e ele ficou ali tipo, assistindo, e o que foi mostrado pra gente foi tipo, melhores momentos, entendeu? Então dá vários cortezinhos, vai mostrando não sei o que, rapidinho, não precisaria do voice-over. Você podia ter personagens falando. É uma coisa tão pequena, tipo, não, 2 minutos, 3 minutos pra explicar justamente de onde veio a menina, que daí, tipo, passa rápido isso, mostra logo, e aí, beleza, aí você consegue entender. Não é significativo você ver a Laura com o braço esticado e passando as lâminas várias e várias vezes no braço dela ali, entendeu? Pra mostrar que ela também tá se entendendo, o que é isso que aconteceu com ela e tal, essa arma, né? Então, aí, por isso que eu acho assim que, tipo, eu pelo menos entendi dessa forma. O que eu entendi foi assim, acabou a bateria dele. Por quê? Porque ele assistiu coisa pra caralho, ele viu coisa pra caralho ali. E aí, quando a bateria volta, ele continuou assistindo coisa pra caralho. Só que eles não vão ficar passando 15 minutos de explicação. Então eles vão me mostrar 5 minutos, melhores momentos e pronto. É que eu fiquei imaginando uma agência foda que tava, mano, produzindo mutantes e criando mutantes em cativeiro. E aí elas filmando assim, sabe, mesmo que escondido, conseguindo filmar tanto material, conseguindo filmar até na fuga, sabe? Na fuga, ela filmando, documentando, não sei, eu acho muito conveniente, sabe? E isso é que nem o Dan tava falando, isso não é esse tipo de coisa que traz o filme pra baixo, são tipo várias delas, são pequenas coisinhas assim que meio que, tipo, tira 1 ou 2 estrelas da nota, só um exemplo. Eu também acho, e é justamente isso, se fosse um filme que nem aquele primeiro Wolverine com uma cena dessa, seria a melhor cena do filme, porque o primeiro Wolverine, nem lembro o nome do filme lá, X-Men Origins, né? X-Men Origins Wolverine, que foi aquela baboseira, se fosse um desses, você nem ia ligar, porque o filme é tão ruim, tem tanta coisa pra você falar mal, que você não vai falar de uma coisa dessa. Esse filme não, ele é um filme bom, então você acaba pincelando os poucos
poucos momentos de erros, entre aspas, ou de problemas que o filme tem, entendeu? Não é nada pra você crucificar o filme, mas são pequenos momentos que você fala, pô, se o filme não tivesse isso, não tivesse aquilo, seria um filme muito mais legal e maravilhoso, e daí sim... Mesmo que eu ainda acho o terceiro ato, ele não chega no lance do Wolverine imortal, mas mesmo com o simbolismo do Wolverine lutando contra o animal, com a besta, mesmo com esses simbolismos, eu acho que tem um pouco do mal do Wolverine imortal, que é você do nada introduzir na narrativa, mesmo que naquele vídeo tivesse uma garrinha e tal, você introduzir um clone do Wolverine, que também serve como muleta narrativa, que é como se ele precisasse lutar com algo, sabe? Tipo, a gente precisa de alguma coisa pra matar o Wolverine, vamos usar esse clone dele aí, e pela resolução desse clone, como ele morre, eu acho que vai dar pra gente falar um pouco mais sobre isso, mas no velho Logan, eles têm um lance que fala sobre o que é o herói, o que faz o herói, e recobrar as lembranças do passado, de glórias passadas, que eles podiam usar muito aqui nesse filme, que eu senti falta, mas não sei. Eu consegui pensar só uma coisa. Eu consegui pensar essa mulher a enfermeira entrando numa lan house, pedindo assim, oi, tudo bem? Você tem um computador com Premiere pra eu editar esse vídeo? Tá? Ou um editor de vídeo assim e tal. Ou ainda, eu pensei em chegar pra ela e falar assim, nossa, qual é o aplicativo de celular que você usou pra editar esse vídeo? Exato. Ficou bom. Se você editou nesse celular, ficou bacana, viu? Hoje em dia, a gente já consegue fazer edição de vídeo no celular super fácil, né? Já tem vários aplicativos que fazem isso. E você imagina que daqui a, sei lá, 30 anos pra frente, vai ser uma coisa super corriqueira. É verdade, 12 anos. 2029. 12 anos. Então, tipo, eu assim... não me incomoda, tipo, pra mim isso não tira ponto do filme e tal. Eu acho que uma coisa também que me incomoda um pouco foi isso que o Cauê falou, do anti-herói, né, o que seria o grande vilão dele. Me incomodou em alguns momentos aquilo que é, mas assim, como eu falei antes, né, o filme ele tem falhas, é óbvio que tem falhas, a gente vai sempre encontrar várias coisas aqui nele e tal, só que eu acho que assim como a maioria dos filmes do X-Men teve falhas, né, eu acho que o filme ele é muito carinhoso com o personagem principal, sabe? Eu acho que ele consegue trazer várias coisas ali e eu acho que, tipo, eu pelo menos consegui passar por muito dessas coisas. Eu sou bem crítico com esses filmes de super-herói, tenho vários problemas com eles, principalmente na mesma fórmula. E aqui eu fiquei muito surpreso, assim, com todas as características que o filme me trouxe. Uma das coisas que eu adoro nesse filme é justamente o peso, né? Você vê como que o Hugh Jackman conseguiu imprimir no personagem o peso, como ele tá cansado, como o metal que tá ali no corpo dele tá cobrando o preço de tantos anos de estar ali, sabe? Então você percebe que ele tá doente, você percebe que aquilo ali já trouxe pra ele um desgaste gigantesco e você vê com o tempo como ele se perdeu naquilo, como ele já não aguenta mais aquilo ali. Então, assim, o filme eu acho que ele consegue trazer essas várias características que acabam, pra mim, dando muito mais qualidade e brilhantismo do que esses erros pontuais, entendeu? E aí eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa intervenção, da atuação do Hugh Jackman, como ele consegue dar, sabe, o peso, o ar cansado de um personagem que já passou por tanta coisa, como você vê o próprio Patrick Stewart, sabe, sofrendo também com a consequência de tudo aquilo que ele fez, a menina querendo se reencontrar, o clone sendo aquilo que o Wolverine sempre foi. O clone é o que o Wolverine tinha que ser, né? Ele é uma arma de guerra construída sem inteligência, apenas aquela coisa animalesca, sendo totalmente conduzido por uma instituição. E o Wolverine não era aquilo, o Wolverine se rebelou contra isso, ele foi outra coisa, ele se humanizou ao longo de tanto tempo, então ele precisa se reenfrentar, entendeu? Então eu acho todas essas coisas muito, muito caprichosas e muito carinhosas com o personagem. E essa questão do Wolverine ficar doente e tal, ele envelhecer, tá no Old Man Logan também, né? No velho Logan, porque também nos quadrinhos nunca foi definido que o Wolverine é imortal. Exatamente, é imortal. Na verdade, o título do filme nem é esse. O título nos Estados Unidos é The Wolverine, só isso. E aqui no Brasil é Wolverine Imortal. E sim, eu sei que no filme eles mencionam, eu posso te fazer imortal. Mas eles nunca chegam e falam, você é imortal, você nunca vai morrer. Pois é, mas o fato de você envelhecer é isso. Suas funções orgânicas
coisas vão começar a falhar de alguma forma, de um lado ou de outro. Você vai começar a ter defeitos no seu organismo. O que acontece? O famoso fator de cura dele começa a ter defeito. E o metal dele começa a detonar o corpo dele. E é interessante ver, porque o Wolverine não é um mutante que nasceu mutante, né? Na história dele, ele foi transformado, né? Não, ele nasceu mutante. Nasceu mutante? Ele já, as garras de osso e o fator de cura, ele já possuía. O único... Garra de osso e super sentidos, assim, sente cheiro de distância. Verdade. Ouve a distância. Essas coisas assim é dele. Não, tá certo. Ele é um mutante perfeito pro programa X lá, justamente por causa desse fator de cura dele. É o único mutante que conseguiria suportar. Entendi. Suportar o metal viajei. Mas de qualquer forma, mesmo assim, o fato é que o filme se chama Logan. E isso é interessante porque ele não é sobre o Wolverine super-herói / vilão / mutante. Ele é a pessoa, o ser humano, Logan, que se exibe mais fortemente, se aparece mais fortemente a partir do momento em que os poderes dele falham, né? Que é meio, sabe, também tem esse jogo de quando você é um mutante, as suas características de mutante se sobressaem à pessoa que você é, entendeu? E você precisa buscar a pessoa que você é a partir do momento em que você tem as falhas que são dos humanos não mutantes, entendeu? É uma viagem meio do tipo, é uma viagem que é encurtada um pouco pra Laura, né? Do tipo, você é uma mutante, mas a sua alma é muito além desses poderes, então não seja refém desses poderes. E o Wolverine precisou perder, de certa forma, ou enfraquecer os poderes pra poder enxergar essa alma, esse ser humano que ele é, que essa não essência, é o Wolverine. Né? Essa essência, que não é o Wolverine, é o Logan, entendeu? Eu acho que nisso também é interessante de pensar também. Mas é justamente um pouco dessa jornada do personagem que eu fiquei meio assim, que eu não senti realmente que foi uma jornada de personagem pra ele, mesmo que no fim tenha o famigerado, então essa é a sensação. Talvez isso tenha sido finalizado o arco dele. Eu acho, primeiro de tudo, eu acho uma puta frase pra acabar com o legado do Hugh Jackman, do Logan, tipo, eu acho que é algo que ele diria, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu sei que o filme tá tentando me passar, eu sei que ele quer me passar, o Logan tá se apegando a essa menina, mas eu acho que ele realmente só se apegou de verdade a ela perto da luta final mesmo, sabe? Quando ele, viu ela lá, porque o resto do filme ele realmente tá renegando isso, e a gente presume, ele tá renegando isso, mas ele vai começar a se afeiçoar a essa garota e tal, só que a gente nem teve tempo disso, sabe? Sei lá, isso me incomodou um pouco. Você entendeu que a frase do essa é a sensação foi justamente por causa da menina, né? Tipo, essa é a sensação. Então, eu acho que o brilhantismo dela tá por causa disso, que poderia ter sido, então essa é a sensação de morrer, ou então essa é a sensação de ter uma filha, tipo, isso que eu acho a beleza dela, porque assim, eu vi muita gente falando também sobre isso, que às vezes o filme tem algumas coisas clichês, né? Tipo, a comunidade de garotos lá que sai em busca do seu vale encantado, aí o cara tá morrendo e essa é a sensação e não sei o que. Ele tem várias coisinhas clichês, mas colocadas de uma forma que eu achei interessante, justamente por isso, porque às vezes ela dá esse duplo sentido, né? É a sensação do quê? Fica pra você responder. O filme não te dá essa resposta mastigada. É clichê também ela fica falando daddy, né? Tipo, é clichê? Porque ela também não criou esse vínculo paterno com ele ao longo do vídeo ali, que é o filme que você tá vendo, você não vê totalmente essa questão paterna. Agora, ela é sim aquele vínculo que vai trazer esse sentimento pra ele, e ele acaba sentindo realmente o que é isso nos seus suspiros finais, entendeu? Então eu acho que isso realmente é bem legal. As I live and breathe, the Wolverine. I need the girl. What is she? She's R&D gone mad. I don't like guns. You're not the only one that's been in hands. Logan, she needs our help. She's very much like you. Let's not bring out the worst in each other. Gente, vamos dar aqui as nossas notas para Logan, para a gente conseguir balancear aqui, né, quanto que o Cinemação vai dar para esse filme, e aí a gente já conclui esse papo. Como filme, né, como filme em geral, não como filme de quadrinhos, né?
A gente vai as notas são sempre dadas para aquela obra, inclusive a gente, cada um dá a nota, né, coloca na balança do jeito que quer, mas aqui a gente está analisando este filme, essa obra cinematográfica e o quanto que ela nos apeteceu, né? Então vou começar com você, Xaxim, você que já chegou aí, todo meio decepcionadão com o Logan e tal, então fala aí, de 0 a 5, quanto que você vai dar pra Logan? Eu só quero dizer que eu tô muito feliz, tá? Agora, terminei essa discussão, vendo que eu não sou uma pessoa sem coração que não chora no filme. Tá? Vocês me deixaram feliz, tá? Que bom que eu não sou uma pessoa sem coração, que não saiu chorando no filme, que não ficou triste em demasia, tá? Porque eu pensei que eu tinha que sair de prantos do filme. Graças a Deus eu sou uma pessoa normal. Obrigado por deixar essa impressão pra mim. Sabendo que eu sou uma pessoa normal, eu vou dar 4 pra esse filme. Por que eu vou dar 4 pra esse filme? Porque eu já dei nota muito melhor para outros filmes que foram piores, entendeu? Entendi. Como ele é um filme bom, ele é um filme bem feito, eu só fiquei decepcionado com ele. Pensando nas notas que eu já dei para outros filmes, eu vou dar 4 para ele. Acho justo. É uma nota boa, fica aí acima da média, né? É um filme que realmente chegou aí nesse ponto. E eu vou emendar aqui minha nota, para depois deixar o Cauê falar também. E eu vou dar pra esse filme nota 5. Eu adorei esse filme. Achei um filme brilhante dentro do que ele se propõe. Não cheguei lá com altas expectativas, muito pelo contrário. Cheguei lá com expectativas ok. Não tava esperando tudo isso. Eu tenho um pouco síndrome do vira-lata, sabe? A hora que todo mundo começa a falar, pô, esse filme vai ser do caralho, não sei o que e tal, é o momento que eu abaixo as minhas expectativas, sabe? Tipo, eu faço o contrário. Eu vou passar a fazer isso. Pois é, porque eu falo assim, cara, não é possível, entendeu? Tá todo mundo falando, pra mim já é coisa de fanboy, sabe? Eu entro um pouco nessa vibe, então eu tenho essa síndrome de vira-lata, e assim, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse um filme de um herói que tem essa carga animalesca e ele ser totalmente centrado no lado humano, na reconstrução humana dele, e isso me chamou muito a atenção. Eu gostei muito de todo esse viés humano que o filme tem, esses detalhes assim de atuação, sabe, diálogos que eles têm momentos muito ricos, sabe. Eu adorei, por exemplo, quando o clone mata o Xavier, a primeira coisa que o Logan fala é, não fui eu achei aquilo de um significado assim, sabe, gigantesco. Adorei também quando a menina começa a falar e ele fala, caralho, a gente tá 3.000 quilômetros andando, você não falou uma palavra, não sei o que, daí ela começa a desembestar, a falar, dá 2 minutos, ele, cala a boca, ele não aguenta mais e tal. Eu achei fantástico, assim, tipo, é o humor necessário pra esse filme, entendeu? Ele não vai muito além disso, é isso que ele precisava ter. Então, assim, eu que sempre fui um apaixonado pelo personagem do Logan, mas nunca consumi quadrinhos, nunca tive essa fome, né, por qualquer personagem de HQ e tal, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi na tela, fiquei muito feliz com o tipo de final que eles deram, senti o adeus do Hugh Jackman, senti o adeus do Wolverine, e hoje eu já tô de braços abertos para um novo Wolverine, para um novo ator que encarne esse pelo amor de Deus, vai uns 10 anos sem ninguém, por favor. É difícil acontecer, né? Na verdade, eu acho que quem vai substituir ele vai ser a Laura mesmo, cara. Eu acho que a Wolverine, acho que vai ser vai ser ela que vai substituir, assim. E pode ser também, mas tem personagem, o Hugh Jackman fez mais Wolverine do que muito ator fez 007, sabe? Exato, então, tá na hora de, às vezes nem aparece, às vezes até o ano que vem aparece o outro Logan, não tem problema, sabe? Porque pensando em 007, às vezes faz isso. E eu vou passar a fazer isso que você fez, viu? Viu, Rafael? Vou passar, quando o pessoal falar muito bem do filme, eu vou passar a olhar de outra forma. Quando o pessoal fala muito, quando o pessoal fala muito mal do filme, eu falo, não, é impossível esse filme ser tão ruim. Exatamente. Exatamente. Eu vou assistir.
sabendo que deve ser ruim, mas não tão. Vou pensar, agora eu vou fazer isso com os filmes bons também, porque senão eu fico decepcionado. Eu tenho um pouco dessa síndrome de vira-lata, assim, mas eu acho que faz parte, toda essa expectativa. A gente tá falando de um universo muito grande, né, com muitos fãs e tal, mas assim, eu fiquei muito satisfeito. É um filme que pra mim, como eu falei, pra mim tá entre os 3 melhores filmes de herói que foi feito de todos os tempos. Então eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi no cinema, saí de lá bem assim sorridente, sabe? Gostei bastante do filme, achei bem legal tudo que eles fizeram. Então fica aqui minha nota 5, e aí eu vou pedir pro Cauê dar a nota dele. Então, Cauê, quanto que você vai dar pra Logan? Como eu falei, eu acho um puta filme de herói, eu acho um grande filme isoladamente também. Eu gosto da dinâmica dos personagens e tudo mais. Tem alguns problemas que realmente me impedem de dar uma nota máxima pra esse filme. Eu já vou falar minha nota agora, que eu falei que não vai ser nota máxima. Vou dar 4 estrelas pro filme. Legal. Conversando aqui com vocês, na verdade, eu ia dar 3,5. Eu não costumo dar nota quebrada, mas eu sinto que se eu desse 3 estrelas pro filme, pelo que eu falei aqui, ia parecer que eu quis... Foi inferior, mas não. Então eu dou 4 estrelas pra esse filme. 4 claquetes, no caso. Uhum. E eu acho que sim, é uma despedida digna pro Hugh Jackman. Eu acho que esse filme explora o personagem de formas que a gente vê pouco no cinema de herói e até no cinema de ação, que esse filme meio que pega esse gênero, né? Mesmo o gênero do western. A gente não costuma adentrar tanto na mente do personagem principal, do forasteiro principal e tal. Isso é muito bom. E os defeitos só ficam mesmo com algumas preguiças de roteiro, e eu senti que o filme, pelo menos em mim, eu acho que o James Mangold, com medo de fazer às vezes um melodrama, ele não pisou tanto, ele pisou um pouco no freio no quesito fazer a gente se emocionar, de repente de chorar com alguma cena traumática. Eu acho que tem alguns momentos anticlimáticos, mais no terceiro ato, perto da conclusão, por causa justamente da inclusão do clone do Wolverine, o X-24. Eu achei meio deslocado aquilo na proposta que o filme estava fazendo. Eu acho que se o Logan enfrentasse apenas capangas e focasse mais na dor emocional do personagem, a gente ia ter um desfecho melhor do que ele simplesmente morrer por um vilão meio que genérico, assim. Ainda assim é um grande filme, todo mundo tem que assistir essa porra, porque esse filme tem que fazer mais dinheiro ainda para que a gente continue tendo projetos como esse. É isso aí, legal. Isso mesmo. E aí, Dani, vamos fechar essa nota, né? Com aquela nota que só você pode dar. Sim, que vai ser a mesma, 4. A mesma do Xaxim e do Cauê. Legal. Pra mim é um filme nota 4, assim, é um ótimo filme, tem muita coisa boa, tem muita referência, tem personagens muito bem elaborados, muito ricos e tal, atores excelentes, que acho que eu não falei tanto dos atores, mas juntou só o Hugh Jackman e o Patrick Stewart já é sensacional, e todos os outros atores são muito bons, etc. Sabe, tudo funciona, e tem essas falhas, por ele se levar muito a sério, você se questiona sobre a montagem do celular, seringa, que eu não tinha pensado também na questão da seringa. Tem coisas que são mesmo, né, meio que podiam, já que o filme é tão corajoso em tantas coisas, ele podia ser mais corajoso quanto ao roteiro, etc. E por isso ele não merece 5. Isso não significa que ele é um filme ruim de jeito nenhum, ele simplesmente é um filme 4. É isso aí. Muito bem, então se a gente pegar aqui, né, as notas 4 do Xaxim, 4 do Dani, 5 que eu dei e 4 do Cauê, estamos carimbando aqui pra Logan. 4.25 é a nota que o filme recebeu. É uma nota quase próxima aí, né, do que seria a perfeição, né, de um filme desse gênero, dentro desse universo que a gente viu aqui. É um ótimo filme, um filme que realmente trouxe aí várias camadas para ser analisadas. A gente conseguiu discutir bastantes aspectos aqui, né, do filme. Então fica aqui nosso convite para que você que está escutando, que viu o filme e tal, mande aí seu comentário também e qual que é a sua nota para Logan. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano detalhe. Agora, no Cinemação.
Chegando a mais um Plano Detalhe, aquele momento gostoso, aquele momento simpático, aquele momento singelo, onde damos a dica da sua vida, aquele momento que vai mudar completamente a sua vida a partir da dica que vamos dar aqui, do Plano Detalhe, aquele close, aquela referência fantástica que a gente encontra ali, e a gente vai falar aqui pra vocês. E dessa vez, para estrear esse ano o Plano Detalhe, eu vou pedir pro Cauê começar. Cauê, o que você trouxe pra gente, pra essa semana, pra galera aproveitar melhor a sua semana? Eu vou indicar Old Man Logan, o velho Logan, o quadrinho original escrito pelo Mark Millar, desenhado pelo Steve McNiven. É uma puta história sobre o Wolverine, sobre o Logan. Ela explora os mesmos temas do filme e talvez superiormente que o filme. Ela realmente, eu acho ela melhor que o filme como história sobre o personagem. É isso, não quero parecer aquele fã xiita de quadrinho que fala, não, quadrinho é melhor. Não, são duas coisas completamente diferentes e igualmente tão boas. É uma ótima história e não sei mais o que eu posso falar de bom sobre ela. Ela é excelente. Cada mídia tem o seu encaixe, né, cara? Às vezes não adianta fazer uma adaptação fiel que às vezes não dá certo. Como a gente diz aqui, né, Dani? Filme é filme, série é série, quadrinho é quadrinho. É, exatamente. Cada um é cada um. Muito bom, Cauê, gostei da dica. Eu já tô com essa dica engatilhada aqui porque eu quero ler, porque como eu gostei muito do filme, eu fiquei interessado realmente em ver o que o quadrinho tem pra dizer pra gente, né? E ver o Wolverine no quadrinho, eu acho que deve ser muito rico pra justamente quem gostou do filme se aprofundar mais no personagem e tal. Então acho que é uma ótima dica. E Dani, vamos aí, vamos pra seu plano detalhe da semana. Tenho certeza que será algo que nos fará perder o fôlego, hein? Com certeza. É uma dica de quadrinhos também. Ô, louco! Mas é de um quadrinho que eu não li. Mas como diria Silvio Santos, minhas filhas leram e adoraram. Olha aí! É o seguinte, é um quadrinho, na verdade é um quadrinho que um amigo meu fez, inclusive já gravou o podcast com a gente, que é o Bruno Bill. Uhum. O Bruno, ele é o ilustrador, né? Tem a roteirista também, enfim, tem uma equipe que fez o quadrinho, que se chama A Rainha Pirata. E ele foi feito por uma editora irlandesa, lançado na Irlanda, premiado na Irlanda. Foi tipo, sabe assim, o melhor do ano, né, quando ele foi publicado. Já faz isso aí uns, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, que essa graphic novel, né, foi publicada lá. E essa graphic novel está para ser lançada no Brasil por financiamento no nosso querido Catarse. Olha financiamento aí. Coletivo Crowdfunding. E eu já colaborei lá. Quando você estiver ouvindo esse podcast, vai faltar cerca de 50 dias para acabar o período de financiamento do quadrinho. Então, eu vou convidar todo mundo a entrar no catarse.me/A Rainha Pirata, tudo junto. Link vai estar aqui no post. Sim, o link tá no post. E se você quiser, se você gostar do projeto, contribuir com ele para que ele seja finalmente lançado no Brasil. Porque, afinal de contas, a disponibilidade da editora foi de lançar simplesmente lá, né, na Irlanda, onde foi lançado. Então, se você quiser ler essa edição importada, você vai ter que aprender irlandês, porque ele não foi publicado em inglês, foi publicado em irlandês. E a versão em português, para ser publicada, precisa de uma certa grana, porque você sabe que o mercado editorial não é assim, essa coisa toda que você tá achando. Então, entra lá no Catarse, eu vou convidar todo mundo para entrar e contribuir, porque daí você, além de contribuir com um projeto super legal, você vai receber na sua casa o bendito do quadrinho, vai poder ler e mostrar pros amigos e falar, olha que legal, eu contribuí para com este projeto. Muito legal, porque além assim de estar, o link vai estar aqui no post, então você pode entrar dentro do post do podcast, clicar lá e ir direto pro Catarse, mas é legal que eles explicam, mostram algumas páginas do quadrinho e tal, e aí eles até falam, né, que todo o orçamento, todo o financiamento coletivo vai cobrir, na verdade, custo de impressão, produção, envio das recompensas e tal, e ainda, né, o Catarse cobra mais ou menos uma taxa de 13% em cima do projeto. Então, é legal porque eles já deixam bem claro, são bem transparentes assim com o que eles vão fazer com a grana, tem lá também as recompensas, muito legal, acho que é um apoio bacana de se dar para um artista brasileiro que já veio aqui no Cinemação e que a gente pode ajudar com o nosso público que quer dar aquele impulsionamento, hein, Dani? Exatamente. Vamos lá, Xaxim, e você? O que você trouxe pro nosso plano detalhe? Qual que vai ser sua dica? Vai dizer que vai ser quadrinho também. Ué, então não falo nada.
Não, pode ser quadrinho. Tá todo mundo indicando um monte de coisa nada a ver, é bom que tenha quadrinho mesmo. É isso aí. Então, é o seguinte, eu ia falar do Wolverine Origins, mas não vou. Eu vou mudar o assunto, mas vai ser quadrinhos. Legal. Eu vou falar de uma das histórias em quadrinhos mais sensacionais que eu já li na minha vida. Cauê, você já leu Maus? Já. É lindo, cara. É muito bom. Você para de ler Maus porque ele é pesado. Sabe quando você tá lendo e você fala assim, não, chega. Cansa de ler, mas você quer continuar lendo, mas você tá cansado, porque é muita informação. Maus é sobre a história de um judeu que vai para um campo nazista. É um judeu polonês que vai para um campo nazista durante a Segunda Guerra. Ela é contada pelo polonês, que se chama Waldek Spiegelman, e essa história é contada enquanto o Art Spiegelman, que é o autor e filho do Waldek Spiegelman, conversa com o pai sobre o assunto. Então é uma autobiografia, ele vai contando a história do pai e vai contando também a história do relacionamento que ele tem com o pai. É ótimo. E um detalhe, né, Xaxim? São gatos e ratos, né? Gatos e ratos. Os judeus são todos considerados como ratos. Exato. E existe uma frase que bem no comecinho, que fala assim, antes do capítulo 1. Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Essa frase é do Adolf Hitler. E aí eles são desenhados como ratos durante toda a HQ. Tem vários animais, pô, eu acho que os americanos são cachorros, tá ligado? Isso, os americanos são cachorros, os poloneses são porcos, é claro que os alemães são gatos, né, porque caçam os ratos. Então, tem no fim da HQ, ele fica preocupado como descrever os franceses. E ele fala assim também, como que eu vou descrever você? Falando pra esposa dele que é francesa. Fala, não, meu, você vai me descrever como uma rata, ué. Me converti ao judaísmo, então se você vai me descrever como uma rata. Apesar de eu nascer francesa, mas agora eu sou judia. Então ele conta a história e é bem autoral, ele fala dele mesmo, assim, você acredita mesmo que ele tá falando dele. É muito, muito bem contado, é muito bem feito, você acredita mesmo que o cara tá falando dele, é muito pessoal também essa HQ. Se você não lê tudo numa sentada, que você chega numa hora, você fala assim, não, chega, você cansa pela densidade do negócio. Se você tem mais de 25 anos e quer comprar uma única HQ na sua vida, compre Maus. Muito bom, muito bom mesmo. Maus, de Art Spiegelman. Essa HQ, ela realmente é sempre muito fortemente recomendada por quem... Às vezes o pessoal fala, pô, eu quero começar a ler HQ, por qual eu começo? Muita gente fala, começa por Maus, porque é realmente uma odisseia aí, né, dentro do que é o universo HQ, você vai conseguir entender, se aprofundar e tal, então é muito legal, ótima dica também. E para finalizar aqui o plano detalhe, eu também vou dar meu plano detalhe, e ele é uma série, porque eu vou fugir um pouco dos quadrinhos. É HQ? Pois é. Eu vou indicar uma série que eu gosto muito, já assisti a primeira temporada inteira, tava ansioso porque queria ver a segunda temporada, e aí ela chegou agora, a segunda temporada, e eu fiquei bem satisfeito, tô bem satisfeito assistindo, tô achando muito legal e tal, que é uma série original Netflix, que se chama Love. Eu já tinha, uma vez eu indiquei pro Dani essa e Bloodline. Eu vi 2 episódios de Love e não curti. Bloodline eu não comecei, vou começar, mas Love eu não curti, cara, não conseguiu me pegar, tipo, eu fiquei... Pois é, eu gostei, eu gosto muito dos diálogos, é uma série bem assim, água com açúcar, sabe? Ela é bem tranquila e conta basicamente a vida amorosa, a união amorosa lá do Gus e da Mickey. O Gus é vivido pelo Paul Rust e a Mickey é vivida pela Gillian Jacobs. E são dois ali jovens, um trabalha na indústria televisiva, outra trabalha no rádio, e eles têm vidas completamente distintas, né? Ela é viciada em droga, em sexo, em amor, em tudo que é possível, ela é super viciada nessas coisas, e ele é um nerdão, assim, sabe? Um cara que reúne os amigos na casa dele pra fazer composição de trilha de filmes que nem existem, sabe? Então, ele tem essas coisas, e eu acho que o filme, ele tem várias tiradas, assim, ele tem um humor bem ácido,
fluido e uns diálogos bem interessantes. É o típico comédia que eu acho que ela flerta bastante assim com o que foi, por exemplo, The Office, que é aquela comédia que beira o ridículo, sabe? Ela tem uns momentos assim que você fala, putz, eu não acredito que aconteceu isso e tal. E não tem, né, aquelas risadas forçadas e tal. Então, eu acho que é uma comédia muito boa, gosto dela, já assisti a primeira temporada, tinha gostado, tenho gostado bastante da segunda temporada também. A série é produzida pelo Judd Apatow, que pra quem não sabe, fez aí, né, o Virgem de 40 anos, por exemplo, Ligeiramente Grávidos, Tá Rindo do Quê? Bem-vindo aos 40 e tal. Então é um cara que já tem esse humor bem cínico e ele conseguiu imprimir isso na série. E a gente tem também como coprodutor o Paul Rust, que é também o cara que vive o Gus, um dos personagens principais, que ele não tem assim uma sequência muito grande como produtor, mas ele encabeçou aí o Love, tem dado certo, ele tem feito a série com maestria, assim, ele tem aquele perfil bem nerd, né, um cara narigudão, óculos grande, entendeu? Sempre vivendo aquelas coisas bem nerd mesmo, então ele se encaixou bem no papel, eu gosto dele também vivendo o Gus, e é uma série que eu indico por isso, assim, se você quer uma série, você gosta assim de humor um pouco mais cínico, você gosta dessas situações constrangedoras, sabe, essas coisas assim, acho que Love vai cair bem no seu gosto. Então fica a minha dica aí pra Love, uma série original da Netflix. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação, número 218. Falamos aqui sobre Logan. Encerramos, né, aquele papo sobre Oscar e finalmente mergulhamos em um blockbuster. Nosso primeiro blockbuster desse ano, hein, Dani? Sim, a gente se segurou. Se seguramos. Falou de Oscar. A gente se seguramos. E dessa vez é Logan. Chegou até um pouco atrasado, que a gente podia ter gravado uma semana antes, mas tinha muito filme do Oscar pra falar, muita coisa importante pra falar, então a gente deixou pra falar depois. E tudo bem, deu tempo de todo mundo ver, então todo mundo vai baixar esse podcast. Mas fez muito bem, fez certinho, falou de filme importante, tá tudo certo. Exatamente. Valeu. É isso aí, muito legal. Eu queria agradecer aqui, né, a presença do Xaxim, que voltou, né, a gente faz uma cirandinha entre os membros do Superação, para que, né, todo mundo participe e ao mesmo tempo não fique super lotado o podcast com várias opiniões e gente falando em cima da outra e tal. Acho que fazia um ano que eu não fazia um podcast com vocês, mas tava com saudade, viu? Ah, que saudade bom, que bom saber. Agora a gente vai chamar toda semana, não, brincadeira. A gente vai fazer você ficar cansado, falando, não aguento mais gravar, brincadeira. Cauê, muito obrigado também pela sua presença aqui, mais uma vez estreando esse ano, hein, Cauê? E esse ano tem muita coisa pra falar. Você vai fazer alguma previsão maluca do tipo, o quarteto vai... Cara, sabia que você ia falar disso. Eu achei que eu ia conseguir passar por um cast de heróis sem mencionarem isso, mas beleza. Tá gravado na história, né? Puta, cara, eu apostaria em Liga da Justiça, mas agora eu não tô mais acreditando em nada. Cauê, quer uma segurança, não de super-herói, mas, cara, Blade Runner 2049, vai ser bom. Villeneuve, isso aí, Blade Runner 2049, porque o Logan, porra, quando eu chorei com o trailer do Logan, com o Hurt, não chorei com o filme, isso daí me deixou quebrado, cara. É isso, valeu aí, galera, por terem me recebido. Isso aí, gente, valeu Rafa, valeu Xaxim, valeu Cauê. Aliás, inclusive, precisa dizer que eu já sei qual pode ser o próximo ator a fazer o Wolverine. Oh my God. É o carinha que fez o Percy Jackson, porque ele é o Logan Lerman, né? Ótimo. Mas é isso, com essa piadinha eu só digo uma coisa, valeu todo mundo. Puta, era uma piada? Sério? Não, é só um xiste, entendeu? Um xiste. Era pra ser uma piada? Era, Logan Lerman, o nome do cara, do ator, entendeu? Mas é isso. E, enfim, é isso. Todo mundo que tá ouvindo, obrigado e até semana que vem. O podcast Animação número 218 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Voices
Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100-weight and penny pound. When the man comes around. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.